Começar a apresentação. Pronto. E primeiro a gente tem a função de gerar um grafo aleatório, que vai gerar o grafo e gravar no arquivo. A gente gera o primeiro número de vértices dentro desse intervalo e o número de arestas. Aí, ainda baralha as arestas e define a posição do castelo como zero e bota altitudes aleatórias para cada vértice, que cada vértice representa um ponto da ilha que tem uma altura aleatória. Pronto, depois a gente escolhe 6 vértices aleatórios que não sejam castelo para serem os portos. E cada porto tem a altitude igual a zero, que eles estão no nível do mar. Pronto. Aí a gente começa a construir o grafo, faz a conectividade mínima, que adiciona todas as arestas. Pronto. Depois a gente calcula o grau de entrada dos portos, que é basicamente quantas a soma de entradas que cada porto tem. Aí o número de policiais vai ser aleatório a partir de 5. 5 porque como são 6 portos e cada um tem uma entrada, o grau de entrada mínimo é 6. Aí como o número de policiais tem que ser menor que 6, ele começa a partir de 5 e vai até grau de entrada portos menos 1. As posições dos policiais são aleatórias, só que eles não podem começar no castelo. Depois a gente pega todas as informações, o número de vértices, de arestas, o peso das arestas, posição do castelo, número de policiais, e joga tudo no arquivo de entrada, arquivo entrada.txt. Essa função, ler entrada, é o que lê o arquivo de entrada.txt, que tem todas as informações que a gente acabou de gravar. Retorna as informações para a função. Pronto. Tem a função de construir as adjacências, a lista de adjacências, e o algoritmo de Dijkstra, que ele é o algoritmo que tem a menor complexidade quando vai encontrar a distância de um vértice até todos os outros, quando não tem pesos negativos. Aí a gente utiliza um heap e retorna a distâncias. Aqui é a função de reconstruir caminho. Pronto, essa função é a função de encontrar a melhor rota de fuga para o ladrão, que ele tem o conhecimento de toda a ilha, todas as distâncias, a altura. Ele só se movimenta descendo ou por planície, ou seja, de uma altura maior para uma menor ou para a mesma altura. Ou seja, o peso tem que ser negativo ou igual a zero das arestas que ele vai percorrer. Pronto. Sim, aí deixa eu voltar aqui na função de gerar o gráfico aleatório. Quando a gente cria os pesos das arestas, se está de uma maior para uma menor, a gente bota o peso negativo de valor de 1 a 5. Se os pesos, se as alturas são iguais, a gente bota peso zero. E se a altura está indo de uma menor para uma maior, vai ser um valor positivo de 6 a 10. Ou seja, o valor absoluto das arestas que são de subida são maiores do que as arestas de descida, simbolizando que o esforço para subir é maior. Pronto. A gente tem a função de encontrar a melhor rota de fuga para o ladrão. Ele tem o conhecimento de todas as distâncias, de toda a ilha, todos os caminhos. E ele só vai se movimentar para as arestas que tem um valor negativo ou valor igual a zero. Pronto. Aí ele tenta encontrar o melhor porto que ele pode ir, seguindo essas regras. E calcular o caminho para esse porto. Pronto. Aí tem essa função, encontrar vértices críticos, que ele é para a movimentação dos policiais.
os policiais vão tentar barrar o caminho do ladrão. Eles sabem onde o ladrão está a todo momento, sabem também todos os caminhos da ilha. Então, eles sabem, sabendo a localização atual do ladrão, eles podem saber o caminho que o ladrão vai percorrer para chegar ao porto e procurar um vértice crítico, que é o vértice que eles podem se posicionar lá para bloquear o caminho do ladrão e capturar ele. Aí a gente aqui, essa função retorna a lista de vértices críticos, para os policiais se posicionarem. Aqui a função de mover o ladrão, que ele vai pegar a rota dele e mover um vértice por vez, seguindo as regras, ele só pode descer e ir por planície. E aqui é a função de mover os policiais, que ele vai procurar por vértices críticos, e se houver vértices críticos, eles vão se movimentar em direção a eles para bloquear. E se não existe nenhum vértice crítico, ou se os vértices críticos já tiver um policial lá, que ele já está bloqueado, eles vão se mover em direção ao ladrão, se movendo 2 vértices por vez. E os policiais, ao contrário do ladrão, eles podem ir por qualquer caminho que eles estão de viatura, eles podem ir para as arestas que têm um valor positivo também, as subidas. Cadê? Pronto. E aqui a gente tem a função geral relatório, que ele vai pegar todos os valores, rodada, fuga, o caminho que o ladrão, os policiais percorreram, o número de policiais, foi capturado ou não, em que momento foi capturado, e vai jogar isso tudo no relatório do .txt, que é o arquivo de saída. Se tudo correr bem, a gente vai ter essa mensagem do print, simulação concluída, relatório foi salvo em relatório.txt. E aqui a gente tem a função simular, que a gente começa gerando um grafo aleatório no arquivo de entrada. Depois a gente lê o arquivo de entrada, constrói o grafo, calcula a melhor rota de fuga para o ladrão. Se não existir nenhum caminho de fuga possível, o ladrão não vai conseguir se mover, ele vai ser capturado imediatamente. O programa acaba. E é gravado no arquivo de saída também. Se não, se existe nenhum caminho, a gente começa o programa, tem todas as posições iniciais do castelo, do ladrão, dos policiais. O estado capturado escapou começa como falso, a rodada começa como 0. Aí enquanto o ladrão não for nem capturado nem conseguir escapar, a gente atualiza a rodada. A gente move o ladrão seguindo as regras, a poder descida e planície. Atualiza o caminho percorrido pelo ladrão. Se o ladrão chegou no porto, ele escapou. Se o ladrão encontrou um policiais, ele é capturado. E aqui a gente movimenta os policiais. Aqui o valor do peso das arestas que a gente vai usar para o caminho dos policiais vai ser o valor absoluto. Porque eles estão de viatura, eles para fazer o caminho que eles percorrem não se importa se está subindo ou descendo, eles estão de carro, eles podem percorrer qualquer caminho, a gente usa valor absoluto, que só vai importar o menor valor de distância que ele vai percorrer. Pronto, aí a gente atualiza o caminho de cada policial e verifica, e os policiais se movimentam 2 vértices por vez, e depois a gente verifica se algum deles conseguiu capturar o ladrão. Depois disso a gente gera o relatório. Pronto, depois é a sua função principal, que só chama a função simular. Pronto. Deixa eu rodar. Até aqui, o ladrão foi preso na rodada 1. O número de equipes policiais utilizada foi 15. Essa era a rota de fuga do ladrão planejada. Tinha distância total a 4,32. Só que ele foi capturado no vértice 27. Pronto. Deixa eu tentar de novo. Ele foi novamente preso. Deixa eu tentar.
numa rota de fuga para o ladrão. Pronto, o ladrão conseguiu escapar. A distância foi 2,06. Conseguiu escapar pelo vértice 20. Pronto. Sim, em relação à eficiência e eficácia do algoritmo, eu acho que principalmente falar do algoritmo Dijkstra, porque eu escolhi ele. Eu escolhi ele porque ele é o mais eficiente quando a gente não tem pesos negativos. E eu percebi que já que o ladrão só se movimenta por descida e por planície, ou seja, por vértices negativos, mas mesmo assim ele quer minimizar o valor absoluto dessa distância, a gente pode tratar como se ele estivesse movimentando por arestas positivas apenas. Porque ele quer minimizar esse valor absoluto. Ele multiplica esse valor dessas arestas por menos 1, elas se tornam positivas, e a gente pode usar o algoritmo Dijkstra, já que não tem, seria como se não tivesse nenhuma aresta negativa. E nos casos dos policiais também, porque eles podem se mover tanto subindo quanto descendo. Eles também querem minimizar o valor, não importando se é subida ou se é descida. Aí a gente pega o valor absoluto e também a gente pode aplicar o algoritmo de Dijkstra, que é o mais eficiente quando você não tem arestas negativas. Pronto, em relação a calibrar os valores iniciais, eu fiz basicamente por tentativa e erro. Quando eu tentava botar um número de vértices muito grande, eu dava erro de memória no computador. Acho que eu comecei botando 400 vértices mais ou menos e fui abaixando. Aí esse foi o valor que eu cheguei aqui, que não dá problema. Eu tentei botar o número de vértices, não, de arestas em relação ao número de vértices para eles sempre escalarem junto. Botei de no mínimo 3 vezes o número de vértices até no máximo 5. Foi isso basicamente.